Salve É, quem tá aí assistindo, não tô olhando o chat. meu mano, Fala. eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da africanidade. Eu vejo Certo. que você tem essa pegada lá no Instagram. Eu vejo também que você. Já a gente vai falar sobre isso também. Que você tem lá um Instagram que você faz uns vídeos, fala, algumas poesias também, que você faz dessa pegada do Islã também, né? Isso. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parada da questão da africanidade que você traz dentro das suas letras também, das suas poesias, mas eu vejo que você tem uma pegada. Você é professor disso? Você é formado? Tem alguma formação nisso? Isso é, eu fiz a minha graduação e meu mestrado foram aqui na UFES, e aí eu estudei o estoicismo, e durante a minha pesquisa, foi uma coincidência ou não, eu descobri que o estoicismo ele foi fundado por uma pessoa africana, um cara que era africano, negro e tal. Ele é mencionado como sendo alguém negro e é da origem do norte da África ali. É, e aí era um diaspórico, ele escrevia em grego e tal. E aí eu já estava muito incomodado com isso, né? Pô, velho, eu não aguento mais ouvir falar de grego e tal. Será que é só isso? Tem alguma coisa errada aí. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a fundo e quando eu estava prestes a desistir, fui para o doutorado para estudar retórica. E quando eu estava prestes a desistir, sempre estudei sobre Egito Antigo, era uma coisa que eu estudava por mim mesmo, eu tinha esse interesse de estudar, porque era uma coisa que né, o movimento negro do Nordeste, o movimento negro de Salvador, trouxe isso para mim, o Olodum, o Ileaie, né, falou volte para o Antigo Egito, então eu buscava isso enquanto criança, comprava revista sempre que eu encontrava, e sempre que eu podia também, porque eu não tinha grana para comprar, ou então eu lia na própria banca de revista, as pessoas, os banqueiros e as pessoas que estavam ali nas bancas também, as garotas, os garotos, permitiam que eu lesse, então eu ficava ali lendo mesmo sem poder comprar, e aí, quando eu chego no doutorado, prestes a desistir, um amigo me deu um contato de uma galera do Rio de Janeiro que faz parte do movimento negro, que são pesquisadores e pesquisadoras incríveis. E essas pessoas me passaram esses artigos, esses arquivos, e eu comecei a estudar. E aí eu consegui mesclar as coisas que eu já estudava por fora, porque eu não podia conversar com ninguém, porque só eu que tinha interesse na época sobre essas coisas. E aí eu vi que tinha um monte de gente que não só tinha interesse, como estava estudando profundamente. Aí eu pude mesclar esse estudo que eu já vinha fazendo ao longo da minha vida com essas coisas que eu tinha acabado de descobrir ali no mestrado. E aí o meu mestrado foi sobre o Antigo Egito, né? Eu descobri que eles, dentre os outros nomes que esse território recebeu, eles chamavam de Kemet. E aí eu estudei um filósofo específico, que era conhecido como Sesh, e os europeus traduzem como escriba. E aí, Ptah-Hotep, o meu doutorado foi sobre o trabalho de Ptah-Hotep, o trabalho filosófico de Ptah-Hotep, que eu descobri que foi um trabalho que influenciou gente, até, para você ter ideia, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos teve como inspiração os trabalhos de Ptah-Hotep, pessoas importantes disso, dos Black Panthers, enfim, do Martin Luther King, a galera que estava ali naquele círculo, foram pessoas que estudaram esse cara e aí eu tive interesse pela obra dele e a minha tese foi apresentando a obra dele como uma obra filosófica. Foi a primeira no Brasil. Catiúcia já estava fazendo isso no mestrado com a Menemope há bastante tempo, Catiúcia Ribeiro. E aí ficamos nós dois, eu e ela, né? Renato Nogueira foi quem desbravou esse campo aqui no Brasil e ele passou a tocha. E aí tá eu e Catiúcia Ribeiro falando sobre isso no Brasil hoje, representando esse tipo de conhecimento no mundo. Então, eu sou especialista na filosofia clássica africana Porra. e na filosofia helenística, mais especificamente é uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ninguém está falando isso, que foi uma descoberta muito recente minha, né? E não só minha, mas junto com um grupo que me auxiliou a fazer isso, que é o estoicismo. Ele é uma obra, uma escola afrodiaspórica também. E aí eu sou especialista nisso aí, velho. E trago isso nas minhas obras, né? A ideia de. Eu sou panafricanista, especificamente eu sou quilombista, então, porque existem. O panafricanismo ele é um movimento muito gigante, então tem um aspecto político específico voltado com o socialismo, mas também tem outros aspectos filosóficos que estão ligados a Marcus Garvey, que não estão ligados diretamente a ter a Europa como base em lugar nenhum. Inclusive, a partir de Abdias do Nascimento, Abdias do Nascimento e Beatriz do Nascimento também, que é sergipana, historiadora sergipana, que eles apresentam que os quilombos, a ideia política, cultural, filosófica que os quilombos fizeram aqui no Brasil,
nesse território que chamamos de Brasil, foi concebida séculos e séculos antes de Marx. Marx não era nem espermatozoide ainda, velho. E já tinha o Estado livre aqui, que eram os quilombos, que já Eu estudei sobre isso. entendiam a forma política de outra forma. Você via Dandara, Alcoltune, quer dizer, no início da colonização, século XVI, você já tinha um povo demonstrando ali que mulheres poderiam assumir o poder, né? Dandara, Alcoltune, um monte de várias mulheres, você vê como é revolucionário. E aí a gente fica buscando lá Falar Marx, também, aproveitar que você tá falando disso, falar sobre a Cotirene, né, que é a mãe de Ganazumba, né, velho? Então, entendeu? que a galera não comenta sobre ela. Entendeu? Ou seja, a gente fica aí buscando só na Europa, mas pô, a gente a gente já tá falando sobre essas coisas há muito tempo aí. E aí eu faço parte desse grupo de intelectuais que apresentam essas coisas, né? E aí eu faço isso também na música, porque chegou um tempo aí que as pessoas, hoje mais, ainda bem, mas na época as pessoas não tinham nem coragem de falar sobre isso, eu não tinha medo. Eu disse, quer saber? Vou fazer. E aí comecei a fazer e que bom que tem várias pessoas fazendo hoje. Foi muito foda essa parada, essa pesquisa aí. Fiquei totalmente interessado. Tá Massa. publicado na onde? Então, tá em PDF, eu coloco lá tem um link lá no meu Instagram que é só baixar e ler. Estou preparando um trabalho também, uns livros para fazer de uma forma assim que seja para o público que não é acadêmico também, com outro tipo de linguagem, um português, né, escrevendo em português também, que a coisa está muito, enfim, o acesso é um pouco difícil, eu entendo, para as pessoas que não têm o hábito da leitura, mas aí a gente está construindo. E eu me esforço para fazer isso, inclusive nas músicas, de maneira diluída, conforme você vai escutando a música e vivendo, porque o que eu falo nas músicas são coisas que a gente vivencia aqui, não é só uma coisa que eu trago do livro, de uma vivência que a gente não conhece, mas eu falo sobre coisas que a gente vivencia. Se você prestar atenção nas letras e prestar atenção no seu dia a dia, você vai entender as relações, e quando você voltar a ouvir, com certeza vai ser um retorno diferente. Enfim, é um ciclo de vai e vem, que a educação é isso, né? A gente constrói e aprende tudo ao mesmo tempo, né? Também futuramente você pode preparar esses PDFs também pra galera da geração Z, né? Sim, Porque é a questão do que a gente tá tendo hoje em dia, que é a questão do é, livro em vídeo. certo, Tá certo, ligado? Livro certo. em vídeo. Leitura Ou livro em vídeo. E certo. tem várias formas de fazer, eu vejo na internet, é uma forma muito importante Pensar nisso. que tem hoje em dia, então, é, pra ser para todos os públicos. Pensar nisso aí. Foda, Valeu mano, pela dica, valeu pela foda. dica.